para nós podermos estar aqui compartilhando e sendo desafiado pelo tema que nos foi proposto. Grande parte do que nós vamos ver hoje está neste livro aqui, Disciplinas Espirituais. Ele é da editora Batista Regular, o autor é Donald Whitney. Então, se você quiser depois adquirir esse livro, eu recomendo. Não apenas fala de dinheiro, recursos financeiros, da disciplina de administrar bem aquilo que Deus nos concede, mas fala de tantas outras atividades espirituais, disciplinas espirituais que nós devemos então conservar e mantê-las, cultivá-las enquanto servos de Deus. Peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Ageu. Vamos ler só um versículo. Mas eu quero que este versículo ele fique gravado em você. E se você esquecer de tudo que eu vou falar aqui esta noite, mas lembra deste versículo. Se nada ficar do que eu vou falar, do que o homem, pastor Maxwell, vai falar aqui, fica pelo menos com este versículo da palavra de Deus. E lembra dele, Ageu 2:8. Eu acho que está aqui também para os irmãos ver, em outra versão, para os irmãos poder ler. Enquanto os irmãos procuram aí, sei que é um livrozinho pequeno, fica antes de Zacarias ali, um livro muito pequeno, apenas 2 capítulos, e às vezes temos dificuldades em encontrar esses livros em que normalmente não pregamos nada sobre ele. Enquanto os irmãos localizam aí, eu quero dizer que muitas vezes nós hesitamos em tratar de temas como este, principalmente nós pastores, em nossas igrejas, pelo fato de o dinheiro ou a mordomia do dinheiro, ele receber uma ênfase exacerbada em muitas igrejas, e talvez as nossas ovelhas, os nossos crentes, quando escutam, e lá vem falar de dinheiro também, eu pensei que aqui era diferente, e a coisa fica um pouco incômoda. Mas é necessário, irmãos, é necessário, porque eu reconheço que tem muitos mercadejando a palavra de Deus por aí afora, em outras igrejas, mas nós não podemos fugir, nem pular de assuntos em que são tratados pela palavra de Deus. A Bíblia, ela fala do dinheiro, ela fala da mordomia dos recursos que Deus coloca sobre a nossa mordomia, né, o nosso cuidado. Então nós devemos sim estar atentos para isso. Nas Escrituras, eu trouxe aqui vários versículos, os irmãos depois podem anotar, eu acho que está aí, os irmãos vão acompanhando comigo, não vai dar para a gente ler todos, mas os irmãos vão perceber que a Bíblia ela fala muito mais da mordomia do dinheiro, muito mais do recurso financeiro, de como nós devemos e não devemos nos comportar, do que aquilo que você pode imaginar. Então, com o objetivo de trazer essas orientações de Deus quanto ao dinheiro e sua mordomia, e os desafios para nós, enquanto cristãos, gerenciarmos, cuidarmos, colocar em ordem as finanças da nossa casa, não só de casa, mas se você é um homem de negócio, da igreja também, nós vamos ser desafiados sim esta noite pela palavra de Deus. O tema proposto: o desafio para a ordem financeira do homem de Deus. Quero ler Ageu, capítulo 2, verso 8, que diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em 1 Coríntios 10, 26, Paulo vai reverberar este versículo dizendo: pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Irmãos, não esqueçam disso. De Deus é o ouro, de Deus é a prata, de Deus é a terra. Tudo que você vê nesta terra pertence a Deus. Então, se você esquecer de tudo esta noite, fica com esses 2 versículos, Ageu 2:8 e 1 Coríntios 10, 26. Eu quero orar mais uma vez pedindo a orientação de Deus. Senhor, te damos graças pela excelente viagem que fizemos até aqui. Te damos graças pela comunhão com os nossos irmãos. Que o Teu Santo Espírito, Pai,
esteja tirando tudo aquilo que não está servindo em nosso coração para Te servir, que possamos deixar estas coisas de lado, Senhor, e regozijarmos na Tua palavra, regozijarmos nos Teus conselhos, seguirmos, deixarmos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos instrua esta noite por meio da Tua palavra. Eu me coloco como instrumento em Tuas mãos, que por muita graça, Senhor Deus, vai ser usado aqui para exortar, alegrar, edificar a todos esses irmãos que nos escutam. Em nome de Jesus, este é o meu desejo. Também te peço para aqueles que nos escutam, abre-lhe o entendimento, nos faz amar e obedecer a Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Então, administrar bem os recursos que Deus coloca sob nossa mordomia é uma obrigação de todos nós enquanto cristãos. Temos a falsa impressão de dizer: este livro é meu, este tablet é meu, o carro é meu, a casa é minha. Não é nada seu. O que você chama de seu hoje, amanhã vai ser de outra pessoa. A casa que você diz que é sua hoje, amanhã, quando você partir para a glória, não vai ser mais sua. Você não leva nada daqui. Você não veio com nada e nada você levará para a eternidade. Então nada é seu, é tudo de Deus. Você é um mordomo, um administrador das coisas que Deus concede, que Deus permite que você administre. Então, usar de forma disciplinada aquilo que pertence a Deus é uma questão espiritual, meus irmãos. Não é apenas uma questão prática, uma questão de bom senso. É uma questão espiritual. É uma questão em que envolve não apenas aquilo que eu faço, mas o meu relacionamento com Deus. É uma forma, a forma como você ganha dinheiro, como você obtém recursos no seu dia a dia, no seu trabalho, afeta diretamente a sua espiritualidade. A forma como você emprega esses recursos, como você gasta esses recursos, afeta diretamente a sua espiritualidade, a sua comunhão diante de Deus, e isso nós temos que ter isto em mente e não desviar deste princípio. Então, como cristãos, somos desafiados a manter uma ordem financeira em nossa casa, na igreja e nos negócios, no trabalho também. Quem deste modo procede dá um bom testemunho, não envergonha a igreja de Cristo e, o mais importante, tem uma vida espiritual saudável para com Deus. Quantas vezes nós ouvimos por aí pessoas que dizem: você é crente, então eu não empresto dinheiro a crente. Já ouvi de donos de concessionária dizer: você é crente, eu não vendo um carro financiado a crente. Porque essas pessoas que se dizem crente, muitas vezes elas estão envergonhando o nome de Deus por não saber administrar ou por ser irresponsável em administrar os seus recursos. Então, quais os desafios diante disto que a palavra de Deus, que o Senhor nos impõe, os desafios para uma ordem financeira enquanto cristãos? Quais os desafios que nós temos? Então, a palavra de Deus, ela vai nos impor alguns desafios. Eu quero pelo menos citar 3 deles aqui esta noite. O primeiro deles é obter o dinheiro honestamente. Todos nós somos desafiados por Deus e por sua palavra a sermos honestos enquanto à obtenção do nosso dinheiro. Deus, ele é claro, ele é enfático em afirmar em que todo e qualquer tipo de riqueza pertence a ele. E se nós adquirimos, se nós obtemos essa riqueza de forma ilícita, indiretamente nós também estamos roubando, ou melhor, diretamente,
nós também estamos roubando a Deus. Se nós tivermos esta verdade firmada, que tudo pertence a Deus, então também entenderemos que todo e qualquer recurso que compõe as nossas finanças também pertencem a Deus. E nós somos apenas administradores. Então a palavra de Deus ela vai nos dar algumas diretrizes de como podemos ter os nossos recursos e como também não devemos ter estes recursos. Então, como não devemos ter? O nosso recurso ele não pode ser fruto de roubo. E aí tem as referências bíblicas, como eu disse, fala mais de dinheiro do que você pode imaginar a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós conseguimos de forma desonesta vai escapar das nossas mãos como água. Você consegue reter água em suas mãos? Talvez só um pouquinho no finalzinho, e mesmo assim ela vai evaporar. É o recurso que é obtido de forma desonesta através do roubo. Nossos recursos, nosso sustento, nosso salário, ele não pode ser fruto de práticas fraudulentas. E a palavra de Deus, aqueles recursos fraudulentos, eles são consumidos como a palha destrói o fogo. Não sobra nada para você. Os nossos recursos, o nosso dinheiro, o nosso salário, ele não pode ser fruto de agiotagem. E aqui eu chamo a sua atenção, porque não podemos emprestar dinheiro a juros, principalmente quando se trata de irmãos em Cristo, aqueles que são da família da fé. Isso não agrada a Deus. Outro dia, eu tomei conhecimento de uma pessoa, não é daqui desse estado, é do Ceará, e esta pessoa dizia para os irmãos da igreja: olha, vocês não podem pegar dinheiro emprestado, vocês não podem comprar no cartão de crédito. Mas essa pessoa era um líder de uma igreja que não tinha pastor, e esta pessoa, ela dispunha o seu cartão para que os irmãos comprassem nele e emprestava dinheiro para que os irmãos lhe pagassem com juros. Olha que incoerência, aquele que diz que não faça, ele dava o seu cartão para receber lucros. Ele emprestava o seu dinheiro com juros. E a palavra de Deus diz que os nossos recursos, as nossas finanças, o nosso salário não pode ser fruto de agiotagem. Os irmãos têm os versículos, eu peço que depois os irmãos anotem e leiam cada um deles em casa. Como eu disse, são muitos e nós não temos tempo aqui de desenvolver cada um deles. Mas o nosso salário ele também não pode ser fruto de suborno. O nosso salário, as nossas finanças não podem ser fruto da extorsão, não pode ser fruto de desonestidade, não pode ser fruto de uma exploração do trabalho alheio. Tudo isto a palavra de Deus condena, repreende e diz: não faça. Para alguns deles tem até punições. Nossos recursos ele também não pode ser à custa da nossa própria saúde. Tem pessoas que, almejando ou querendo cada vez ganhar mais e ter mais dinheiro, ter mais recursos financeiros, ela acaba prejudicando a sua própria saúde. E aqui eu falo de saúde física, porque a saúde espiritual, consequentemente, como já afirmei, vai ser prejudicada também. Então, nosso dinheiro, nosso salário, ele não pode ser obtido às custas da nossa saúde. Não pode ser à custa do bom testemunho. Ou seja, se eu tiver que ganhar dinheiro e o meu bom testemunho vai ser prejudicado, que eu não ganhe, que eu não receba, que aquele valor não compõe a minha renda familiar, porque eu vou estar dando um mau testemunho para os de fora. Não pode ser às custas do bem-estar espiritual. Irmãos, quantas pessoas deixam de vir à igreja, deixam de ter comunhão com Deus, deixam de ler a palavra de Deus, deixam de orar, empregando cada vez mais o seu tempo no trabalho,
querendo cada vez mais ter mais dinheiro, principalmente trabalhadores autônomos, que não têm que cumprir uma carga horária fixa em uma empresa, a um órgão do governo, mas ela mesma faz os seus horários e sempre ela quer mais e mais, e prejudicando o seu bem-estar espiritual, e não somente o seu, mas também o de toda a sua família. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 diz: mas os que querem, e nós lemos esse versículo ainda há pouco, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Obter o dinheiro, nosso salário, é um desafio para que nós possamos gerir ele bem diante de Deus. E diante desses desafios, muitos têm prejudicado o seu bem-estar espiritual para com Deus, na ânsia, no desejo de ficar rico, de ter mais, de poder muitas vezes dar mais para a família, prejudicando a si mesmo e a sua família, caindo em armadilhas e sendo alvo de desejos insensatos. Então este é o desafio para todos nós. Se queremos gerenciar bem, ordenar bem as nossas finanças, primeiro nós temos que saber como podemos ter, ou adquirir, ou obter, ou ganhar dinheiro, seja lá qual for o adjetivo que você queira usar. E também devemos saber como não podemos, porque isto vai afetar diretamente toda a nossa vida financeira. Porque tudo aquilo que vem de forma ilícita, é claro que estas coisas não vão perdurar, elas vão se desfazer, elas vão embora, nada vai se sustentar, e você vai ler isso nestes versículos. Se desejamos que as nossas finanças estejam bem, não podemos ganhar dinheiro desonestamente. Por sua palavra, Deus nos orienta a ganhar dinheiro de forma honesta, mas com o trabalho, e aí são as formas bíblicas que nós encontramos de como ter dinheiro, como obter dinheiro pelo trabalho, através de investimentos financeiros ou herança. Essas são as três formas. Eu quero ler alguns versículos aqui para os irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12, é dito: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Você quer ter sucesso espiritual e financeiro em sua casa? Trabalhe. Trabalhe de forma honesta. E assim coma do seu pão. Provérbios 13, 11 diz: a riqueza obtida com facilidade essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, essa vê aumentar. Então, toda a riqueza que ela vem de forma honesta, eu não tenho dúvidas, irmãos, que ela vai aumentar, que ela vai fazer sua vida financeira prosperar, mas tudo aquilo que vem de forma desonesta, que desagrada a Deus, vai ser um atraso para você, vai ser um atraso para a sua família, vai ser um atraso para a sua vida, para a sua igreja, porque são recursos, valores que são obtidos de forma desonesta com Deus. Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa herança aos seus filhos o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Podemos receber herança dos nossos pais, dos nossos avós, não tem problema nenhum nisso. Mas a riqueza do pecador
ela vai sendo diluída pouco a pouco. E sabe de uma coisa? A gente leu que tudo pertence a Deus, e essa riqueza ela acaba sendo distribuída a pessoas que trabalham honestamente, as pessoas que buscam esses recursos financeiros de forma honesta diante de Deus. Em Mateus 25, 27, ele vai dizer aqui: cumpria por quanto que entregasse o seu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Aqui os irmãos sabem a parábola dos talentos, onde uma daquelas pessoas a quem foram distribuído o talento, simplesmente ela enterrou o dinheiro. E o que é que Jesus diz? Olha, você deveria pelo menos ter depositado no banco, ter feito investimento, e quando eu voltar eu ia receber os juros. Então não há nada de errado a você procurar investimentos financeiros lícitos e viver também, ou que a sua renda, aquilo que compõe a sua renda também seja o lucro desses investimentos. Então, conhecedores que todas as riquezas pertencem a Deus, nós devemos saber que também devemos obtê-las de forma honesta, pelo trabalho, ou herança, ou através de investimentos. São formas que agradam a Deus e que a Bíblia nos autoriza a fazer. Não de forma fraudulenta, porque defraudar qualquer homem ou instituição, na verdade, nós estamos defraudando primeiro a Deus, porque todas as coisas pertencem a Ele. Agora, uma vez que temos o dinheiro, sabemos como ter, estamos trabalhando, estamos nos esforçando para isso, não às custas da saúde, não às custas da nossa vida espiritual. Nós chegamos então ao segundo passo para colocar em ordem a nossa vida financeira, que é administrar o dinheiro diligentemente. E é aqui que talvez muitos de nós esteja falhando. Não sabemos administrar aquilo que Deus coloca sobre nossa mordomia. Lembrando que os recursos não são nossos, eles pertencem a Deus, então devemos ser mordomos, devemos ser administradores diligentes, que se esforce, que tenha cuidado, que tenha cautela em investir ou gastar o nosso dinheiro. O nosso não, o dinheiro de Deus que está sobre nossa mordomia. Já sabemos, ou deveríamos saber, que todos os bens e recursos que possuímos, eles pertencem a Deus. Você e eu somos mordomos das coisas que Deus, das coisas que pertencem a Deus e daquilo que Ele nos colocou como administradores. E como administradores devemos administrar esses bens de forma diligente, porque foi Deus quem nos confiou. Se você tem um carro, foi porque Deus lhe confiou este carro. Se você tem uma moto, uma bicicleta, Deus lhe confiou isto para você administrar. Você está sendo diligente, está cuidando disto de forma diligente, com cautela? Não seja talvez como ali aquelas crianças, ou esse aqui, da última vez que eu tive aqui, ele pequenininho, ele pegava a bicicleta dele, rapaz, era pulando meio fio, descendo, subindo. Não faça isso com aquilo que pertence a Deus. Cuide, não estrague, preserve, não quebre. Uma boa administração financeira fará que as suas necessidades e as necessidades da sua família seja suprida. Queria fazer uma pergunta a você. Você sabia que nas Escrituras, ou as Escrituras, ela denuncia aquele cristão professo que não cuida bem das necessidades físicas e financeiras da sua família? Ela denuncia aquele cristão que é irresponsável na administração, que gasta descontroladamente. Veja comigo aí 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Eu não sei se eu coloquei o texto aqui. Talvez só a referência. 1 Timóteo 5, 8.
está escrito: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, é pesado. Um crente que, no sentido da administração financeira, não cuida da sua família, a Bíblia diz que ele é pior do que um descrente. Porque ele sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ele conhece o que tem que fazer, mas não faz. Ainda que Paulo esteja tratando aqui de um problema específico no trato das viúvas, no contexto desse verso, nós encontramos um princípio aqui que, bem aplicado à nossa vida espiritual, ela vai mostrar que nós não podemos ser irresponsáveis. Nós não podemos administrar mal os nossos recursos de forma descontrolada, de maneira que a nossa família venha passar necessidades. Porque assim seremos pior do que um descrente. Ele diz que aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria casa, aqueles que estão sob sua responsabilidade, ele tem negado a fé. Paulo tem razão, pois não é possível haver reverência para com Deus quando uma pessoa, por irresponsabilidade, por fazer gastos desordenados, não cuida da sua própria família. Não cuida do seu filho, da sua esposa, daqueles que estão sobre sua tutela. Assim, a forma como que administramos o dinheiro que está sobre nossa mordomia não é só uma questão de um bom testemunho, mas é também uma questão espiritual. Nós devemos honrar a Deus. Ele colocou filhos, filhas, esposas sobre sua responsabilidade, homens. Ele colocou alguns recursos sobre sua responsabilidade e cabe a você administrar bem cada um deles. Dar um bom testemunho, mas também estar bem, estar saudável espiritualmente diante de Deus. Podemos conhecer os valores do coração do homem por aquilo que ele gasta, aonde ele está empregando o seu dinheiro, o que ele está comprando. Nós vamos saber que habita os desejos que está no seu coração. Uma pessoa que, por exemplo, gosta de bicicletas, ela vai investir seu dinheiro em bicicletas. Tem bicicletas aí, eu fiquei sabendo na semana passada, irmãos, que passa a 140 mil reais. Eu não sei onde é que o camarada mais tem bicicleta nesse valor. Se você tem, desde que não falte com a sua família, mas eu não tenho 140 mil para andar numa bicicleta. Se você gosta de carros, de uma Ferrari, Lamborghini, se você tem dinheiro, cuidado com a sua família. Então, aquilo onde você gasta o seu dinheiro vai falar muito de quem você é. Aquilo onde você está investindo o seu dinheiro vai dizer muito do que está no seu coração. Espero, não sei se aqui tem alguém descrente, alguém que está vindo à igreja pela primeira vez ou está frequentando, mas olha um homem do mundo, um homem que não teme a Deus, um homem que muitas vezes amanhece o dia na porta de um bar. Olha a família dele em casa. Muitas vezes ele deixa de trazer o sustento para a família para estar enchendo a cara, enchendo a latinha com seus amigos. Você acha que um homem desse está sendo responsável com o dinheiro que ganha, com a sua família? Você, olhando para aquele homem, você não vai ser capaz de fazer uma rápida avaliação dos desejos dele? Que ele não se importa com a sua família e o interesse dele está ali, os amigos, no bar, na cerveja, na bebida?
É claro que isso é evidente. A mesma coisa somos nós crentes. Aonde estamos investindo o nosso dinheiro? Isto vai falar muito do que está em nosso coração. Ao usarmos o dinheiro e os recursos que possuímos de modo cristão, provamos o nosso crescimento à semelhança de Cristo. Mas ao usarmos isso de modo não cristão, também provamos que estamos estagnados e muitas vezes ainda somos crianças tomando leite da fé. Então, como estamos administrando aquilo que pertence a Deus e que Ele colocou sobre nossa mordomia? Administrar o dinheiro de forma diligente é um grande desafio, irmãos. Um grande desafio para mim e para você, enquanto homem, enquanto chefe de família, enquanto responsável por pessoas, por almas que Deus colocou sobre nossas responsabilidades. Além de não negligenciar os cuidados com a família, isso vai de educação, saúde, alimento e também a vida espiritual. Eu quero destacar, outros 3 princípios, os quais podem ser aplicados tanto nos recursos pessoais quanto nos recursos de terceiros que também nos sejam confiados. Então, o que é que a Bíblia diz? Como é que nós podemos ser bons administradores, além de não negligenciar as necessidades da nossa família? Provérbios 27, verso 23 e 24, vai nos instruir a conhecer bem o estado dos bens em que Deus nos colocou ou colocou sobre nossa responsabilidade. Não podemos ser negligentes. Se Deus coloca um carro sobre sua responsabilidade, você tem que ver o estado dos pneus daquele carro, porque você não vai colocar a sua família dentro de um carro com pneu careca e vai sair para fazer uma viagem daqui para Sousa. Fatalmente um pneu daquele vai estourar e se for numa curva pode acontecer um acidente muito grave. Você não vai sair num carro sem freio. Então você deve conhecer bem o estado daquilo que Deus colocou sobre a sua mordomia. E não só conhecer, cuidar para manter em um bom estado de uso. Segundo princípio, nós devemos ser fiéis no gasto e na aplicação dos recursos que está sobre a nossa administração, sobre a nossa mordomia. Tem os versículos também aí para os irmãos. Nós não podemos usar de infidelidade com o dinheiro, com os valores que Deus coloca sobre nossa administração. O dinheiro deve ser usado de uma forma que honra a Deus, que supra suas necessidades, mas que ao suprir também esteja honrando a Deus. Honrar a Deus na família, no cuidado dos pobres e necessitados, principalmente dos irmãos em Cristo, e no cuidado da igreja. Então aqui são formas que Deus diz: olha, você deve me honrar, cuidando da sua família, das necessidades de pobres e cuidando da igreja. Foi para isso que Deus colocou valores, recursos sobre nossa responsabilidade. Não foi para gastarmos do jeito que queremos, da forma que eu desejo gastar, não. E um exemplo que eu trago aqui para os irmãos é o exemplo de José. José do Egito. Ele foi colocado como mordomo, por mordomia da casa de Potifar. Ele não possuía nada, ele era um escravo, mas tinha grande responsabilidade, precisava administrar grande quantidade de dinheiro, de recursos que Potifar possuía. Então, a administração dos recursos de Potifar incluía o uso, a alimentação da sua família, da família de Potifar, o bem-estar daqueles que estavam na sua casa, mas também incluía suprir a própria necessidade, de José. José precisava comer, José precisava de alimento, de roupa, de produtos de higiene pessoal, não sei como funcionava isso no Egito, mas é claro que ele precisava tomar um banho. Então, veja que José ele não tem nada, foi colocado como mordomo de muita coisa, mas ele não gastava aqueles recursos
do jeito que ele queria. Ele precisava honrar o seu senhor, a Potifar. E assim somos nós, com os recursos que Deus nos entrega, que coloca sobre nossa administração. Devemos honrar primeiro a Deus, através desses recursos, suprindo as nossas necessidades, as necessidades da nossa família, mas honrando a Deus. Será, irmãos, que temos dado esses passos, temos adquirido recursos, obtido recursos de forma honesta? Será que temos sido bons administradores daquilo que Deus nos confiou? Ou temos sido relapsos? Não sentamos para fazer contas? Deixa aí, o mês que vem eu pago. Deixa essa conta de energia dobrar um mês, eu pago lá de trás. Aí vem o outro mês, falta dinheiro também, você embola mais um. De repente está lá a Energisa aqui em Campina também, né? Está lá na sua porta. E aí, pagou? Aí você corre para o banco pedir dinheiro emprestado, não sei o quê, para pagar uma, para eles não poder cortar, e já tem duas atrasadas. E já está vendo mais uma. Como é que você tem administrado aquilo que Deus colocou sobre tua responsabilidade? Será que não está na hora de parar, ver os conselhos de Deus, observar aquilo que Deus quer, as prioridades, e começar a administrar bem aquilo que não é seu, que pertence a Deus? Que você está apenas como administrador? Temos muito o que aprender quanto à administração de recursos financeiros. Mas eu quero destacar um último princípio aqui, o terceiro princípio desta noite, ou o terceiro desafio para nossas vidas, para colocarmos em ordem as nossas finanças. O primeiro é obter dinheiro de forma honesta, porque se for desonesta, a coisa vai desandar e você não vai perder o prumo da coisa, você vai entortar tudinho. Segundo, administrar bem. Devemos ser bons administradores daquilo que não é nosso. E em terceiro lugar, ofertar o dinheiro fielmente a Deus. Irmãos, não tem como eu não devolver aquilo que Deus me concedeu. Não me pertence, pertence a Deus. Como já vimos, nada do que temos pertence nem a mim, nem a você. Estamos apenas como mordomos daquilo que Deus nos confiou. E devemos administrar esses recursos de forma a beneficiar o reino de Deus, a trazer glória, a fazer com que o Evangelho possa expandir neste mundo, possa crescer. Conhecendo estes princípios, nós jamais podemos ser infiéis em nossas contribuições, seja nos dízimos ou ofertas para com a casa do Senhor. A fidelidade nos dízimos e ofertas, ela tem sido um grande desafio para a vida de qualquer crente em Cristo Jesus, para a minha vida e para a sua vida. Muitos têm sido infiéis nessa área e, por consequência, têm experimentado uma grande desordem na sua vida financeira. Pessoas que não são fiéis no pouco, como elas querem que Deus lhe dê mais para que elas sejam fiéis, é incoerente. É inaceitável você chegar a Deus, o Senhor está vendo que eu não estou dizimando, que eu não estou ofertando, porque eu estou muito apertado aqui, Senhor, mas se eu ganhasse mais, eu ia ser fiel. Mentira! É hipocrisia você dizer isso. Se você ganhar mais, eu vou passar a ser dizimista, eu vou ofertar para Deus. É mentira. Não seja hipócrita diante da igreja, nem diante de Deus. Deus conhece o seu coração, porque quem é fiel no pouco, também será no muito. Mas quem é infiel no pouco, também será no muito. Então não seja hipócrita. Não seja um mentiroso diante de Deus. Se você quer ser fiel no muito, seja também fiel no pouco.
Começa a ser fiel ali nos R$ 100 que você recebe por semana. Tira R$ 10 do seu dízimo para Deus. Ah, pastor, mas eu tenho que pagar as contas. Tira os R$ 10 e vê o que é que Deus vai fazer na sua vida. Começa a fazer prova de Deus nesse sentido. Começa a ser fiel a Deus. Eu conheço muitas histórias, irmãos. Eu podia passar o resto da noite aqui contando histórias de homens e mulheres que foram fiéis a Deus nos seus recursos e Deus as honrou. Mas eu quero citar uma aqui, uma delas. Uma senhora, ela chegou e disse: pastor, eu só tenho dinheiro do dízimo. E esse dinheiro que eu tenho aqui é o que eu ia comprar uma feira para mim. Já paguei todas as minhas contas, só ficou isso aqui. Mas eu vou ofertar a Deus. Ela ofertou a Deus no final do culto. Chegou um irmão e disse: irmão, não sei por que Deus pediu para me trazer essa cesta básica e entregar para a senhora hoje. Você não crê na providência de Deus? Será que você não crê que Deus é capaz de ser fiel a você quando você é fiel a Ele? Eu não estou falando aqui de uma moeda de troca, certo? Não podemos usar nosso dízimo e nossas ofertas como uma moeda de troca a Deus. Deus, eu vou te dar e o Senhor vai... Não. É por isso que eu trouxe aqui alguns princípios para os nossos dízimos e ofertas. É tolice, irmãos, reter aquilo que pertence a Deus. Deixa eu usar um negócio mais baixo aqui. Espero que não ofenda ninguém. É burrice você reter aquilo que pertence a Deus. Não acha que você vai se dar bem, não acha que você vai prosperar. Porque aquele valor que você deixou de ofertar a Deus, achou, eu não vou dar meu dízimo na igreja hoje porque eu tenho que pagar isso ou aquilo. Você acha que essa conta não vai ser dobrada ou triplicada na farmácia? É uma família, é menino que só vive doente, é esposa que só vive passando mal, é remédio que eu tenho que pagar o cartão de crédito na farmácia, é isso e aquilo, é o carro que quebra, e aí a coisa quadriplica, quintuplica quando vai para uma oficina, e o carro só vive quebrado, eu não sei porquê, eu não consigo botar minhas finanças em ordem. Como está a sua fidelidade diante de Deus? A Bíblia ela vai destacar alguns princípios pelos quais devemos ser fiéis em nossas contribuições. Rapidamente. Primeiro deles, contribuir é um ato de adoração. Eu trazer meu dízimo, minhas ofertas a Deus é um ato de adoração. Filipenses 4:18, Paulo chama a contribuição e as ofertas enviadas a ele através da igreja de oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. É interessante quando Paulo diz que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício, ele faz uma relação com essas ofertas, com aquilo que era ofertado a Deus no Antigo Testamento, os animais que eram queimados para chegar diante de Deus como aroma, a gordura daqueles animais, e Paulo faz isso. Quando é que estes animais eram queimados? Durante a adoração a Deus. Então eu ofertar à igreja é um ato de adoração a Deus. Tal como cantar, orar, agradecer, ouvir a palavra, contribuir é uma forma de adorar a Deus. Contribuir é muito mais do que um dever. É muito mais do que um privilégio. É um ato de adorar a Deus. Segundo princípio, contribuir reflete a fé na provisão de Deus. Eu já falei sobre isso indiretamente aqui ao citar o exemplo da mulher. A proporção da sua fé, ou melhor dizendo, a proporção de sua renda que você devolve a Deus
ela é um indicador da fé que você tem, que Deus é capaz de contribuir ou não deixar, melhor dizendo, que lhe falte nada no final daquele mês. Irmãos, quantos ministérios, quantas vidas eu já vi, quantos empresários que fizeram pactos com Deus, dizem, olha, 10% da minha renda e à medida que eu for ganhando mais, eu vou aumentando isso, Senhor. E eles foram fiéis, de maneira que no final, no auge da sua vida financeira, eles ofertavam e dizimavam 90% da sua renda a Deus e ficava só com 10%. Eles inverteram esse percentual e eram tremendamente abençoados por Deus. Igrejas em João Pessoa foram construídas por missionários americanos que traziam, eu não me lembro o nome dele, plantador de cenouras. Pastor Jeffrey já falou sobre esse homem, Carlos, eu não lembro o nome dele. Plantador de cenouras nos Estados Unidos. O dono da Colgate é outro exemplo, procura na internet, que ele chegou a ofertar 90% do seu lucro para Deus. Você acha que esse homem não tinha suas necessidades satisfeitas? Ele confiava na provisão de Deus. E por que nós tememos em dar 10% da nossa renda a Deus? Não é nem de dar, é devolver, porque o dinheiro pertence a Deus. Não é meu, é dele. E é um sinal de confiar na provisão de Deus. O Evangelho de Marcos, nós lemos a contribuição de fé de uma viúva, que ela diz, além de ser viúva, ela era pobre. Ela não tinha quem lhe sustentasse. Ela chega, todas as pessoas ofertando a Deus, trazendo suas ofertas, e ali é interessante, porque quando a gente vê a cultura, rapidinho aqui, quando a gente vê a cultura daquele tempo, não era dinheiro, papel, moeda, era moedas mesmo, metal, prata, ouro, que eram ofertadas ali, dependendo do peso da prata ou do ouro, se media o valor daquelas ofertas. Aqueles que tinham mais, eles tinham o prazer de chegar, os gasofiláceos não eram de madeira, eram de metais, eles tinham o prazer de soltar aquelas moedas ali dentro, para as outras pessoas escutarem, para saber que aquele homem ofertava muito. Então eles tinham o prazer de fazer isso, e aquela pobre viúva, ela oferta uma simples moedinha. Eu fiz outro dia os valores, se eu não me engano, 25 centavos em valores de hoje. E disse a Bíblia que era tudo o que ela tinha. Sabe o que foi que Jesus disse? Ela ofertou mais do que todo mundo que está soltando suas moedas ali dentro. Ofertou mais do que aquele que deu 100 mil, 10 mil reais de dízimo. 25 centavos. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. E se ela deu tudo o que ela tinha, ela confiava na provisão de Deus. Ela tinha fé que Deus poderia prover as suas necessidades. Cadê a nossa fé? Na provisão de Deus. O que é que nós tememos? Terceiro princípio, contribuir é um ato de sacrifício e generosidade. Em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 a 5, o apóstolo Paulo ele menciona o sacrifício e generosidade dos cristãos da igreja da Macedônia. E se você ler esse texto com atenção, você vai ver que Paulo diz que eles viviam em extrema pobreza. Mas mesmo assim, sendo extremamente pobres, eles também eram extremamente generosos. E o texto diz que eles contribuíam além daquilo que eles podiam. Eles ofertavam mais do que eles podiam ofertar na assistência aos necessitados, aos crentes, a pessoas que precisavam. E eles chegam a dizer, Paulo, olha, não nos impede de fazer isso, isto é uma oferta de sacrifício, ela é com generosidade. Irmão, será que nós temos dado além do que podemos? Ou só temos dado para Deus, ofertado para Deus aquilo que nos sobra?
Muitos cristãos professos contribuem apenas com quantidades simbólicas para a igreja. Outros, em um número menor, contribuem de forma generosa. Mas há aqueles que contribuem, além de generosidade, também demonstram sacrifício. Porque eles confiam na providência de Deus e dão além do que eles podem. É para este que Jesus diz: aquela mulher ofertou mais que todo mundo. Porque todos ali estavam ofertando aquilo que lhes sobrava. E ela deu tudo o que ela tinha. Será que realmente seguimos e obedecemos a palavra de Deus? Quarto princípio, já estamos finalizando aqui. Contribuir reflete fidelidade e honestidade. Essa é uma percepção surpreendente revelada por Jesus em Lucas 16, 10 a 13. No verso 11, ele afirma que a sua contribuição reflete na sua fidelidade espiritual, ou seja, a forma como você administra as riquezas deste mundo, como você contribui com as riquezas desse mundo, ela tem reflexos diretos na sua vida espiritual. Aonde estão os seus valores? Aonde está o seu coração? Qual é a fé que você tem em Deus? Você está demonstrando fidelidade, generosidade, sacrifício em ofertar? Quinto princípio, contribuir é um ato de amor. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo nos mostra que contribuir é um privilégio, 2 Coríntios 8:7. Em 8:8 ele diz que é uma prova da sinceridade, do amor que temos e que nutrimos diante de Deus. E capítulo 9, verso 7, ele diz que a nossa contribuição revela os propósitos do nosso coração. Aquilo que está no meu e no seu coração. Eu quero ilustrar esse princípio do amor da seguinte maneira, de uma forma que os irmãos possam entender. Dia dos Namorados está a menos de um mês. Espero que os irmãos ainda sejam românticos e presenteiem suas esposas, saiam para jantar com ela. Espero que ainda vocês conservem. Isso só foi na hora da conquista. Na hora, não, eu vou ganhar essa mulher para mim e eu vou ter que ser um caba romântico aqui e levar uma flor. E eu espero que isso continue, tá, irmãos? Para você não chegar eu acho que cai na segunda-feira. Mulher, cadê a janta? Estou cansado do trabalho. Cuidado com o que você vai fazer. Então vamos supor que naquela segunda-feira, lá dia 12 de junho, dia dos namorados, eu vou seguir o conselho do pastor, vou trazer um buquê de flores para minha esposa. E você chega lá e diz: meu amor, está aqui, um buquê de rosas para você. Ela vai olhar e vai dizer: oh, quão lindas são, não precisava você trazer isso. E você vai dizer: eu não fiz mais do que a minha obrigação. Irmãos, eu acho que a vontade dela vai ser pegar cada rosa daquela e enfiar no seu nariz, com o espinho em tudo. E vai puxar assim para ver se... Eu não faço mais do que a minha obrigação. Agora imagina o mesmo buquê: meu amor, olha, trouxe para você, quão lindas... Ela vai dizer: olha, quão lindas são. E você diz para ela: eu tenho todo o prazer em gastar o meu dinheiro com você. Você é a mulher mais linda do mundo. Meu irmão, à noite, bota as crianças para dormir, que está garantida. Você vê a diferença? A mesma situação, agora você mudando a sua resposta. Quando você vem ofertar para Deus, você vai dizer: Deus aqui é semelhante às nossas esposas.
Você vai dizer, Deus é minha obrigação, com o coração travado. O pastor disse que eu estou aqui para ver se eu consigo alguma coisa de Deus. Deus não vai te dar nada. Agora vem com amor. Traz tua oferta, traz o teu dízimo em amor, entendendo que isso é mais que um privilégio, isso é um ato de adorar a Deus, de demonstrar a sua fé em Deus, na provisão dEle, uma generosidade, um sacrifício para Ele. Ele que já fez o maior sacrifício por nós naquela cruz, porque nós não podemos devolver algo que vai servir para o sustento da igreja, para o sustento da obra de Deus, sustentar missionários, para a expansão do Evangelho. Porque temos escorpiões, né? Que o povo diz que tem escorpião no bolso, que não... Né? Irmãos, demonstre seu amor, demonstre a sua fé. Sexto princípio, demonstre também a sua gratidão a Deus, por aquilo que Deus tem te dado, por aquilo que Deus tem lhe proporcionado, pela maior oferta de amor que Ele já te deu. Demonstre a sua gratidão a Deus contribuindo para o Senhor. E por fim, nosso sétimo e último princípio aqui, contribuir generosamente resulta em bênçãos abundantes. Lucas capítulo 6, verso 38. Quero que você abra sua Bíblia para Lucas 6, já estou encerrando aqui. Lucas 6, 38. Está escrito: deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Não é aquela migalhinha não, sabe aquele feito sal que a gente com pressão, que a pressão lá em cima vai botar na comida, o camarada pega uns 3 grãozinhos de sal e sacode assim. Não. Isso aí não é sua oferta para Deus, não. Deve ser recalcada, sacudida, transbordante. Isso não é um princípio. E ele diz aqui, com a medida com que medires, vocês também serão medidos. Olha só, peraí, Deus está nos ensinando o quê? Quando eu oferto, eu também, por outro lado, recebo mais bênçãos da parte de Deus, mais recompensas. Entenda, não é uma moeda de troca. Se isso for o intento do seu coração, você vai, como diz o dito popular, dar com os burros na água, não vai servir. Você deve observar esses princípios anteriores aqui, por isso que eu deixei ele por último. Não é uma moeda de troca, mas Deus está dizendo, à medida com que eu abençoo a obra de Deus, eu também sou abençoado por Deus. Mas isso não é um princípio isolado. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 9, 6 a 8. 2 Coríntios 9, 6, capítulo 9, versos do 6 ao 8. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode, e aqui a ênfase é minha, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Versos 10 e 11. E Deus, que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda
generosidade, a qual por meio de nós resulta em oração de gratidão a Deus. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que se você dá a Deus, sendo estabelecidos esses princípios no seu coração, Deus te recompensará abundantemente. Ele dará com abundância para você. Agora entenda o princípio aqui. Deus não está me dando para me enriquecer. Ele está me dando para que eu continue sendo generoso na obra de Deus. Ele vai me dar para mim continuar ofertando, para mim continuar contribuindo, para mim continuar investindo na obra de Deus. Eu vou ver minha vida financeira melhorar. Eu vou ver as minhas finanças, a da minha família, ficar boas, à medida que eu também estou investindo no reino de Deus. Não será que nós temos seguido esses princípios? Ou estes desafios são longe demais para nossas vidas? Não, pastor, o senhor trouxe aqui desafios que eu não posso cumprir. Eu acho que não. É razoável para a vida de todos nós sermos desafiados por Deus. Agora entenda, eu considero a teologia da prosperidade atual uma heresia. Dê para você receber. Não é isso que Deus está dizendo aqui. Tá? Mais uma vez eu digo, se esse for o intento do seu coração, fique quieto. Porque isso não é o que Deus diz aqui. Não creio que se você der muito para Deus, Ele te dará muitas finanças, muita terra, muito dinheiro. Tem igrejas por aí que dizem, traga sua televisão de 40 e Deus vai te dar uma de 50. Traga seu carro, um Fiat Uno que você vai receber, sei lá, uma Cherokee. Não é isso não que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo, invista na minha obra. Seja fiel, confie em mim, que eu vou ajudar vocês, que eu vou colocar a mais recursos sobre a sua mordomia, para que vocês continuem sendo fiéis, para que vocês continuem investindo no reino de Deus, trabalhando para Deus. É assim que eu creio. É assim que a palavra de Deus ensina. Não é uma troca. E as recompensas, a abundância que Deus está dando aqui, não necessariamente vai vir em dinheiro, mas vai vir em bênçãos para a sua vida que você vai poder desfrutar delas. Quando você é ativo na obra de Deus, quando você investe na obra do Senhor, quando você devolve aquilo que Deus te deu. Eu creio que Deus te fará abundar, não para te fazer rico, mas para que você continue abençoando a obra e o povo de Deus, para que você continue ajudando a quem precisa. Deus vai te dar para você ajudar ainda mais. 3 desafios para você colocar em prática e ordenar as suas finanças. Primeiro, obter o dinheiro de forma honesta. Segundo, administrar o dinheiro diligentemente. E terceiro, ofertar o dinheiro fielmente. Pratique isso. Coloque em prática na sua vida. E você vai ver como Deus vai transformar a tua vida financeira. Não é teologia da prosperidade. É teologia bíblica. É o que a palavra de Deus diz. Eu não vou dar para ter mais, eu vou dar porque eu amo a Deus, eu sou grato a Deus. E você verá que Ele vai começar a recompensar muitas coisas em sua vida. Muitas coisas que estavam dando errado, era o dinheiro que faltava, agora vai sobrar rapidamente aqui. Eu conheço uma pessoa que ela era inconstante no seu dízimo. Não me pergunte como eu sei disso, mas eu sei. Se eu dissesse como, eu ia acabar entregando aqui a pessoa. Talvez se Carlos e irmão João estivessem aqui, eu até poderia dizer para vocês. Mas é uma irmã em Cristo. E ela, nos meses que ela não dava o dízimo, literalmente, você olhava o saldo bancário dela, estava aquele vermelhinho lá, negativo. Nos meses que ela dava o dízimo, sobrava dinheiro na conta.
Será que Deus não pode fazer isso com você? Será que você não pode ser fiel? E eu mostrei isso para essa pessoa. Eu disse, olha, está aqui. Ó. Desde então ela continua sendo fiel nos seus dízimos e suas ofertas. E nunca mais a continha ficou lá vermelha. Provisão de Deus. Ó Deus, obrigado, Pai, por Tua graça, pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a ser mordomos fiéis daquilo que o Senhor coloca sobre nossas responsabilidades. Queremos ser fiéis diante dos homens, mas fiéis em coração diante de Ti, Senhor. Que nós possamos aprender e ser desafiados por estes princípios, possamos praticá-los em nome de Jesus. Amém.